Deus, mais uma vez, cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, o Senhor nosso Deus é maravilhoso e é tremendo. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Livro de Êxodo é um dos mais difíceis de se achar, né, gente? É o segundo livro da Bíblia. É difícil. Passou Gênesis, aí você vai encontrar Êxodo, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 11, Êxodo 3, 11. E vamos chegar até Êxodo capítulo 4, verso 14. Bem? Êxodo capítulo 3, verso 11. Amém todos? Com misericórdia. Glória a Deus. Vamos lá. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando for aos filhos de Israel lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o teu nome? E lhes direi: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse-me mais, e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel, dizendo-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestes as quais sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Capítulo 4, verso 1 agora. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto que tem na mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creia que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais ainda ao Senhor: põe agora tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve.
a voz do primeiro sinal, crerão ainda no derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não crê esses dois sinais, nem ouvir a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomaram do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente nem de ontem, e nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Amém? Feche o olho, abaixa a cabeça e vamos orar. Pai querido, Pai amado, bendito seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome. Tua, Senhor, é a honra e a glória, a adoração, as ações de graças. Nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor, nesta hora. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu agir, pelo teu trabalhar no nosso meio. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Estamos, ó Deus, em tua presença, Senhor, com o coração quebrantado. Agora te pedimos, ó Pai, fala também através da tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. A tua palavra está aberta, a tua palavra foi lida. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, derrama unção, capacitação, Senhor, sabedoria, Senhor. Eu peço palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, profecia, Senhor, operações e maravilhas, dons de curar, Senhor, variedade de línguas, interpretações, tudo que é preciso e necessário, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra que não volta vazia, Senhor, venha encher os corações desta noite. Também que anjos e ministradores, Pai, estarão cooperando com esta palavra, Senhor. Santo Espírito de Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, e não seja a minha boca, mas a tua boca, Senhor, falando para esta congregação, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Nesta noite eu gostaria de meditar com a igreja a respeito de chamado de Deus e desculpas. Deus tem chamado a todos nós, sim ou não? Todos nós somos chamados pelo Senhor. Somos constantemente chamados pelo Senhor. Somos chamados para sair de uma vida de pecado, de transgressão, para uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de vitória. Somos chamados para servir ao Senhor nos planos e nos propósitos que Ele tem para nós. Deus tem planos para as nossas vidas, planos ministeriais, da família, aonde eu e você nós formos, aonde eu e você estivermos, existe um plano de Deus, existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. Só que nós vamos voltar aqui no chamado deste homem, deste grande homem de Deus chamado Moisés, que Moisés ele foi relutante. Moisés deu muitas desculpas ao Senhor. Na verdade, nesse texto você vai ver que Moisés deu 5 desculpas ao Senhor. E eu e você não somos diferentes, irmãos. Eu e você, da mesma forma, também costumamos dar desculpas ao Senhor nosso Deus. E Deus, pela sua palavra, Ele quer trazer luz aos nossos corações. Pela sua palavra, nesta noite, o Senhor quer nos trazer entendimento, para que nós venhamos a parar de dar desculpas, de inventar lamentações para recusar, ou até mesmo,
propósitos que Deus tem para as nossas vidas, seja ele em qualquer área da tua vida, da tua história, nós costumamos a dar desculpas ao Senhor. A primeira desculpa que Moisés ele dá para Deus, quando Deus o chama, Deus chega, aparece uma sarça, algo sobrenatural, e Deus comissiona aquele homem, chama aquele homem e diz: olha, eu tenho um propósito e você vai fazer parte desse propósito para libertar o meu povo que está preso. E a primeira coisa que Moisés vira para o Senhor e diz: mas Senhor, quem sou eu? Você vê que em Êxodo 3:11, Moisés ele dá uma desculpa: Senhor, quem sou eu? Mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para o Senhor está chamando? Quantas vezes você disse isso para o Senhor? Mas Senhor, eu? Quando você é convidado para algo, quando Deus toca no teu coração para algo, quando Deus coloca algo em tuas mãos, a primeira coisa que nós pensamos o quê? Eu? Senhor, quem sou eu? Você vai se sentir desqualificado. Não é verdade isso ou estou mentindo? Todos nós nos sentimos desqualificados para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Ah, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não, eu tenho vergonha. Moisés se sentiu desqualificado na presença de Deus. Senhor, mas quem sou eu? O Senhor está chamando. E nós damos constantemente essa desculpa para Deus, dizendo: mas Senhor, sou eu? Tem certeza que o Senhor está falando comigo? Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sei. Só que nós não entendemos algo. Deus quer que nós venhamos entender algo. Que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, todo o chamado, todo o propósito, ele não é feito pela nossa força, ele não é feito pelo nosso entendimento, ele não é feito pela nossa capacidade, ele é feito debaixo da obediência à palavra de Deus, ao propósito, ao chamado de Deus. Então, quando eu e você nos sentirmos desqualificados e dizer: Deus, mas quem sou eu? Se lembre que não é pela tua força, não é pelo teu entendimento, mas sim embaixo da obediência de Deus. Porque o Senhor Deus, Ele conhece as nossas limitações, sim ou não? Sim. Deus nos conhece, não conhece toda a tua estrutura, todo o teu ser, não é Ele o teu Criador. A palavra fala que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, e nós ainda éramos uma substância sem forma, o Espírito do Senhor nos assistia, lá nas profundezas do ventre da nossa mãe. Ele viu de forma maravilhosa os teus ossos se formarem, cada órgão do seu corpo, cada célula, cada molécula, cada fiozinho de cabelo, tudo o Senhor contemplava. E a Bíblia diz que o Senhor escrevia os nossos dias no seu livro. Tem um livro que conta a tua história, e dentro desse livro há os propósitos de Deus para você, há o chamado de Deus para você, aquilo que Deus deseja sobre a tua vida. E aí você acha que este Deus tão maravilhoso, que Ele age no profundo, que age no escondido e no sobrenatural, você acha que Ele ia colocar, você acha que Ele ia chamar eu e você para algo que nós não teríamos capacidade, para algo a qual nós não poderíamos fazer, realizar, seja em qualquer área? Você acha que Deus te deu talentos naturais, vocações, para você trabalhar, estudar e formar uma família?
suas limitações que você não poderia fazer. O grande problema é que nós ficamos dando desculpa e saindo da presença de Deus, saindo da obediência de Deus, e quando nós não obedecemos a Deus, o que acontece conosco? Nós saímos da presença, estamos tomando o caminho de Jonas, que fugiu, que foi dormir no mais profundo lá no navio, e achou que estava tudo bem, e nós muitas vezes estamos agindo como Jonas, dando desculpa para fugir do Senhor, e Moisés: Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu? Coloca Zacarias capítulo 4, verso 6. Olha aqui, para a gente ganhar tempo, porque esse relógio está mentindo para mim. Esse relógio está mentindo. Olha só. E respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo que Deus coloca nas tuas mãos, a palavra que Deus lança a teu respeito, para te chamar, para servir. Ninguém foi tirado das trevas, salvo em Cristo Jesus, para não ser ninguém no reino. Todos nós somos alguém no reino, todos nós temos tarefa no reino, nós somos chamados por Deus e precisamos nos encontrar. Não importa se é pequeno, não importa se é avançado em dias. Moisés estava com 80 anos de idade quando Deus lhe chamou. Você acha isso pouco? Estava com 80 anos de idade e Deus o convocou. Você acha que Deus não vai convocar a gente? Eu com 17 anos de idade, você acha que Deus não vai convocar? Sabe que vai. Né? O irmão com 16, com 15, com 14, só tem adolescente ali. Você acha que Deus não vai chamar? É claro que vai chamar. E aí nós temos que lembrar que é pelo Espírito do Senhor, não é pela tua força, não é pelo teu entendimento, é em obediência a Deus. Então a gente tem que parar de olhar e falar: mas quem sou eu? Sabe por quê? Se você começar a falar muito assim: mas Senhor, quem sou eu? Deus vai te dar uma resposta. Moisés perguntou para Deus, disse para Deus: Senhor, quem sou eu? Qual foi a resposta de Deus? Está aqui no texto, põe em Êxodo 3:12. Olha que Deus vai falar para Moisés: Senhor, quem sou eu? A resposta de Deus fala: desculpa, certamente eu serei contigo. Em outras palavras, vou parafrasear aqui o que Deus está falando no português bem radical: não importa quem você, importa que a minha presença vai com você. Está entendendo? A gente fica falando: Deus, mas quem sou eu? Não importa quem é você, irmão, irmã. O que importa é a presença de Deus na tua vida. Deus virou para Moisés e falou: certamente eu serei contigo, Moisés. Você está dizendo quem sou eu? Não importa. Na nossa vida o que importa é a presença de Deus, é a unção de Deus. O que importa na minha vida, na tua vida, é se Deus está com a gente. E se Deus está com a gente, os caminhos se abrem, os inimigos caem por terra, as dificuldades são superadas, os males são vencidos. Se a presença de Deus está em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, você pode declarar com toda a convicção e certeza aquilo que está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê? Descansa aonde? Na sombra do Onipotente. Por quê? Porque é a presença. Então nós, na nossa caminhada com Deus, nós temos que abrir os nossos olhos para parar de dar essas desculpas. Mas quem sou eu? Eu não consigo.
eu não tenho capacidade, eu não sei, eu sou pequeno, eu sou grande. O que importa é se a presença de Deus é com você. Porque se essa presença gloriosa é com você, ela vai na frente. E aí Deus fala: serei contigo, isso te servirá como sinal que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Deus já está dando uma profecia para ele, já está dando um direcionamento para ele. Quando você realizar a obra, vocês vão me servir aqui neste lugar onde eu te apareci. Você vai voltar aqui, mas não com cabras, não com ovelhas, mas você vai voltar aqui com um povo. Um povo que hoje está sofrendo, que hoje está gemendo, que hoje está escravizado. Você vai voltar com esse povo liberto, você vai voltar com esse povo aqui em alegria, em júbilo na minha presença. Então, vamos deixar de lado as desculpas de dizer: quem sou eu para Deus? Quando você ouvir a voz do Senhor, e você tem ouvido a voz, Deus tem falado, Deus tem chamado, Deus está trazendo eu e você cada dia mais para próximo dele. Diga isso, né? Não diga: quem sou eu, porque Deus vai virar para você e falar assim: não estou querendo saber quem é você. É a minha presença que vai envolver através de você, e você vai ver. Porque Deus, no chamado, Ele quer que eu e você venhamos a conhecer. E Moisés, sabe o que ele fala lá no verso 13? Qual é o verso 13 lá? Ele diz: mas Senhor, quem é você? Quando os filhos de Israel fazer a pergunta: qual é o seu nome? Quem é você, Senhor? O que eu vou dizer para aquele povo? Moisés não conhecia o Senhor de dentro. Moisés foi educado pela sua mãe até a adolescência, e ela contou, ela falou sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, falou sobre ele, ensinou a servi-lo, ensinou a ele a temê-lo. Mas Moisés não tinha comunhão, não tinha intimidade. Moisés ainda não conhecia Deus. E ele então ficou intimidado, porque lhe faltava relacionamento com Deus. E muitas vezes nós estamos assim também. Falta em nós relacionamento com o Senhor. Mas Senhor, quem é o Senhor? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Vou lhe perguntar: que Deus é esse que te apareceu, Moisés? O que você está falando aí? Quem é Ele? Moisés não tinha a resposta, não sabia, porque lhe faltava relacionamento com Deus. E muitas vezes nós estamos assim, faltando relacionamento com Deus. E queremos só nos apresentar, queremos só nos posicionar, depois depois que eu conhecer a Deus, depois que eu tiver muita comunhão com Deus, isso e aquilo. Só que relacionamento é algo que não é assim, passe de mágica. Relacionamento leva tempo. Quanto mais se dedica ao relacionamento, quanto mais se abre para esse relacionamento, mais esse relacionamento avança. Amor, casamento, amizade, e com Deus também. Não queira conhecer de Deus assim, que Deus se revele para você, que desça do céu assim para você. Isso aí é fantasia. Porque o relacionamento de Deus ele é progressivo. O que é isso? Você vai dia a dia conhecer. Dia a dia você vai aprender com Ele. Dia após dia você vai crescer na graça. Dia após dia você vai crescer em conhecimento. Conforme você se rende a Ele, conforme você buscá-lo, você então vai conhecer. E eu digo algo para você:
E quanto mais você conhecer a Deus, mais uma certeza você vai ter que você precisa conhecer, porque você não conhece nada sobre Deus. É eterno. E como uma mente tão pequena como a nossa acha que vai conhecer a Deus no mágica, não. Nós passaremos a eternidade crescendo, conhecendo ao Senhor Deus, se relacionando com Ele. Mas nós temos que dar um passo, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar. E quando Deus então chama Moisés, aquilo que faltava na vida dele, que ele não tinha experimentado, aquilo então foi um choque. Ele fala: Senhor, eu não conheço ainda. Por mais que eu fui ensinado, por mais que falaram comigo, mas Senhor, eu preciso aprender a conhecer você. Moisés, ele perguntou para o Senhor: Senhor, qual é o seu nome? Qual foi a resposta de Deus? Está lá, Êxodo 14, 3,14. Qual é a resposta? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Fez sentido? Senhor, qual é o teu nome? Vai lá, pode dizer: eu sou o que sou. Se fosse eu, ia ficar uma interrogação maior ainda. Eu falo: Senhor, não estou entendendo mais. Mas nós temos que entender a resposta de Deus. Quando ele fala: eu sou o que sou, para Moisés, ele está dizendo: eu sou tudo o que você precisa. Eu sou aquele que te vê, eu sou o teu Criador, eu sou o teu Salvador, eu sou a tua justiça, eu sou o teu pastor, eu sou o Deus que te sara, eu sou a tua bandeira, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o eterno, Senhor dos exércitos. Eu sou aquele que, no decorrer da história, me revelo. No decorrer dos séculos, eu manifesto a minha glória. Então você pode dizer que aquele que é autossuficiente, o Todo-Poderoso, e Deus está nos chamando para conhecê-lo. Deus está dizendo para mim e para você: olha, me conheça, eu sou na tua vida. Então nós não podemos dar essa desculpa: mas Senhor, não sei nada, não entendo nada, não tenho pouca experiência com o Senhor, como isso? Deus está dizendo: não, eu sou tudo que você precisa na tua vida. Vai, obedeça. E aí Moisés chega para Deus e dá uma outra desculpa. Ele fala: mas Senhor, tudo bem, você é tudo que eu preciso, mas e se o povo não me ouvir? E se a turma que o Senhor está mandando eu ir lá, eu chegar até eles e falar: olha, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou eu sou o Criador, o Todo-Poderoso, e se eles não me ouvirem? Como é que vai ser isso? Olha Êxodo 4. Ele perguntou para Deus: quantas vezes eu e você nos sentimos rejeitados? Moisés teve medo de ser rejeitado. Deu uma desculpa: Deus, se me rejeitarem, se não me ouvirem. Esse é um dos maiores medos que a gente tem, sim ou não? Eu fui convidado para ministrar hoje o louvor. Mas e se a igreja não gostar? Se eu começar a falar: irmãos, dá glória a Deus, então me rejeitando. Eu vou pregar. Meu Deus, olha, se começarem a dormir, começarem a conversar na hora que estiver nesse momento, e se a turma começar, sabe, a
a dar um piri em todo mundo, ir no banheiro, sair correndo. Se não me ouvir, ficar dando risada de mim, se me olhar feio. A gente tem medo de ser rejeitado. E muitas vezes, por causa de medo, nós damos desculpas para Deus. Só que nós temos que aprender a lidar com rejeição. Todos nós temos que ser rejeitados de alguma forma. Por quê, pastor? Porque o próprio Senhor Jesus, eu tinha muito isso comigo, dessa questão, porque muitas vezes você ministra, você ora, e você vê rejeição de pessoas, e aquilo mexe com a gente. Qualquer tipo de rejeição mexe com a gente, principalmente quando você está a serviço de Deus, falando em nome de Deus. Você vai ministrar e fala: irmãos, feche os olhos, e começa a orar, e começa a chamar a presença, e começa a buscar, e você está ali concentrado. E aí, quando o Espírito Santo manda você abrir o olho, para você começar a enxergar o que está acontecendo, aí você vê pessoas passadas. Não ora. Se a pessoa não está preparada, a pessoa sente rejeição. Por quê? Porque a pessoa não está dando crédito. A pessoa não está orando, não está recebendo, enquanto outros estão recebendo, na palavra, em qualquer coisa na vida. Nós temos muito de ficar com medo de rejeição. Aí, mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele trata com a gente. E comigo, para tirar, arrancar esse medo de rejeição de mim, primeiro Deus, Ele me fez entender algo. Ele me levou para Isaías, capítulo 53, verso 1. Você sabe o que está escrito lá em Isaías 53, 1? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Vai lá, por gentileza. É 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe quem está dizendo isso? Quem acertar vai pagar um cheeseburger e um picolé. Quem está dizendo essa palavra? Nem com isso, gente. Vocês vão dar um chute? Jesus, sabe? Oi, quem disse? Jesus. Senhor Jesus. 3 cheeseburger. Oh, glória! Não é o profeta Isaías que está falando. Ele teve uma visão, e nessa visão, Jesus com o Pai e o Espírito Santo, e Jesus dizendo uma conversa de Deus: quem deu crédito à nossa pregação? O próprio Senhor Jesus aqui sendo rejeitado. Quem acreditou na minha mensagem? Quem ouviu aquilo que eu preguei durante 3 anos e meio? Aí eu pensei comigo: puxa vida, se o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele se sentiu rejeitado, e com o Pai e com o Espírito Santo falando: mas Senhor, quem está acreditando? Quanto mais eu. Aí o Senhor também me fez me lembrar de um outro homem de Deus que pregou 120 anos. Quem foi que pregou 120 anos? Será que eu tenho que falar que vou pagar um cheeseburger? Quem pregou 120 anos e não ganhou nenhuma alma?
120 anos. E o Senhor ainda me fez me lembrar ainda daquilo que Ele falou para Samuel. Quando Samuel foi se queixar diante de Deus, porque o povo não queria mais que o juiz, o representante de Deus, estivesse como cabeça sobre o povo, e eles pediram um rei. Nós não queremos mais juiz, nós queremos rei sobre nós. E Moisés, Samuel foi chorar para Deus. Deus, eles estão me rejeitando, eles não querem mais, Senhor, ouvir a minha voz. O que Deus falou para Samuel? Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Quando eles não querem mais ouvir os meus profetas, quando eles não querem estar mais debaixo do meu governo, não é você, Samuel, porque você me representa, mas eles não querem a mim. Então aí eu descobri e entendi que todas as vezes que há uma rejeição, a pessoa de forma inconsciente ou consciente, eu não sei, não é a minha pessoa, mas sim ao Senhor que está irritando. E isso é ter motivo de estarmos nos condoendo e clamando, intercedendo pelas pessoas. E aí então Moisés chega para Deus e fala: Senhor, mas se não me ouvirem, o que Deus respondeu para Moisés? Aí você lê o capítulo 4, verso 12 até o verso 9, Deus falando, e no final ele diz assim: quando eu terminar, eles me ouvirão. Moisés, quando a obra estiver estabelecida, quando eles verem que não é o homem, mas é aquilo que está sobre o homem que opera, eles vão começar a dar ouvidos. Aí então eu comecei a entender, falei: Senhor, é verdade. Tem que ser a sua presença sobre as nossas vidas, para que haja algum crédito. E mesmo assim eu devo entender e compreender que mesmo assim haverão aqueles que não vão ouvir, e que a tua misericórdia seja sobre a vida deles. E mesmo Deus falando com Moisés, Moisés continua dando desculpa. E aí a quarta desculpa que ele deu está lá em Êxodo 4:10. Põe para mim, Hilário. Êxodo 4:10. Qual foi a quarta desculpa que Moisés disse para Deus? Senhor, eu não sou eloquente. Senhor, eu sou pesado de boca. Senhor, eu não sou meio nada. Eu não consigo falar direito. Senhor, eu tenho vergonha de falar em público. Mais uma vez, você vê ali o homem de Deus, Moisés, colocando as suas fragilidades acima do chamado de Deus. E fragilidades, as nossas fragilidades, são empecilhos, nos impede, nos cega. Você sabia que a tua fragilidade te cega, porque você olha para ela? Como eu disse lá no começo, não é por força nem por violência, pelo Espírito do Senhor, é na obediência. E você vai olhar para a tua fragilidade. Todo mundo tem fragilidade. Idade, a pessoa coloca lá nível escolar, coloca de tudo que você imaginar. Problema de saúde. Eu dava muita desculpa para Deus, porque eu falava: Senhor, como é que eu vou servir? Como eu vou pastorear? Senhor, eu não vou fazer a tua obra, Senhor, o Senhor me enxerga direito. E ficava lá colocando essa desculpa para Deus. E chorava na presença de Deus: mas Senhor, eu não enxergo. Brigava: você tem que me curar, senão eu não vou conseguir fazer a obra, eu não vou fazer a obra, senão eu não vou desistir, senão eu não vou fazer. Como é que eu vou te servir se eu só não enxergo?
ficar 4 anos lá penando, lá estudando, lendo, você vai se virar nos 30. Você pensa que foi fácil? 4 anos estudar sem enxergar? Eu nunca vi que estava escrito na lousa que os pastores escreviam lá. Eu nunca vi. Quando eles começavam a falar, eu ficava escrevendo. Nem um doido. Todo mundo prestando atenção, olhando, e eu lá, nem um doido escrevendo. Aí, quando eu escrevia na lousa lá, eu ficava imaginando. Mal e mal eu conseguia enxergar o pastor, os pastores que ministravam. Às vezes eu esperava meus irmãos escreverem, sentava do lado do Jorge, aí ele escrevia, aí eu falava para ele o que estava escrito, aí pegava. A minha esposa, ela trabalhava na época perto, e ela saía do serviço dela tarde da noite, e ela ia lá para o seminário lá, e ela sentava do meu ladinho, eu dava o caderno para ela, escrevendo. E ela falava escrevendo lá, era minha escrita. Tinha até o lugarzinho dela, não, e ela ficava lá escrevendo. Eu ia ler o livro, era assim, ó, com o nariz. O pessoal fala, né, literalmente, coloca, né, a cara nos livros. Eu colocava, o nariz ainda apertava para conseguir enxergar assim, ó. Era assim que eu lia. Quase todo dia eu pensava em desistir, chorava. Quantas vezes a gente voltava dando risada, porque eu caía na frente de cheia andando, até de frente. Uma vez eu bati num cabo de aço, a testa daí para trás. Na hora, né? Deu vontade de mandar o mundo se explodir. Depois, Jesus vem e toca na nossa vida, dá uma risada, mas era vergonhoso. Bati a cara no poste, falava, meu irmão, me ajuda aí. Você está andando e bater a cara no poste, parece, né? É aquelas, como é que chama? Não é pegadinha, tinha outro nome lá, né? Esqueci lá. Cacetada, vídeo cacetada. Eu acho que eu ia ganhar. Porque era vídeo cacetada direto, tropicava, caía, chorava. As limitações e colocava diante de Deus. Ó Deus, você não me cura, Senhor. Onde eu vou, o Senhor fala que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Uma vez nós fomos num congresso longe. Como é que chama? Araçatuba. Nós fomos para Araçatuba, eu, Leonardo, a apóstola Elisa. Nós fomos lá por causa da equipe de dança que tinha na época aqui na igreja. Nós fomos como responsáveis das meninas. E lá, e aí eu e o Leonardo de noite, numa prova danada, no quartinho lá, os irmãos com os pés desse tamanho dormindo assim na nossa cabeça, a gente sentia o cheiro do chulé dos irmãos, conversando. Aí no outro dia, a pregadora, lá longe, era grande, ela, ó, você aí, ó, cadê ele? Está ministrado ali, ó, é com você que Deus vai falar. Você pensa que vai fugir? Jesus até aqui. Aí a gente tem que entender que não é por nós, mas é pela força do Senhor. E quando nós somos tratados por Deus, as coisas mudam. Moisés disse para Deus: Senhor, eu não sou eloquente, Senhor, eu não sei falar. Mesmo depois que o Senhor falou comigo, eu não sei falar. Aí você lê, põe lá Atos capítulo 7, verso 32. O que a Bíblia vai falar deste homem que virou para Deus e falou: eu sou gago, eu tenho a língua presa, não sou eloquente? O que a Bíblia fala? É 7, 22 diz? Perdão, é 22. 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. O camarada está dizendo para Deus: eu sou pesado de boca, não consigo falar direito, eu gaguejo, sei lá. E aí a Bíblia chega e fala:
reconhece Ele como poderoso nas suas palavras e nas suas obras. Porque nós olhamos nossos empecilhos, aí Deus ele olha no olho dele e fala: não, você está dizendo que você é pedrado de boca, não sabe falar direito, você é poderoso em palavras. O que você está dizendo para Deus? Senhor, eu não sei, eu não posso. Vem cá, irmã, faça uma oração para essa pessoa. Eu não sei. Eu não vou dizer aquelas palavras bonitas. Eu nem vou orar, eu vou dar desculpa, eu acho que a oração nem vai dar certo, Deus nem vai ouvir. E Deus está dizendo: olha, quando você ora, eu estou ouvindo. Quando você pede, eu faço com alegria, com prazer, porque você é meu servo, minha serva, e você está olhando para uma dificuldade que você acha que tem, e Deus está olhando com os olhos dele. Moisés deu uma desculpa a Deus: eu não sou eloquente, eu não sei falar. Qual foi a resposta do Senhor para Moisés? Moisés, quem é que fez a boca? Você está dizendo que você não consegue falar, mas quem fez a boca, a tua boca? Mesma coisa para nós, Deus está dizendo, dentro da minha e da tua dificuldade, das nossas desculpas. Não foi Ele que te criou, não foi Ele que te deu a vida. Então, quando Deus Ele chama, Ele não erra. Quando Deus Ele pede, Ele não erra. Ele quer arrancar das nossas vidas essa trava, esse impedimento. Ele quer tirar de mim, de você, este mal, essa desculpa. E ainda mesmo assim, Moisés vira para Deus e fala: Senhor, o Senhor pode arrumar outro. Está lá em Êxodo, né? Isso nós lemos, no capítulo 4, verso 13. Senhor, envia aquele a quem o Senhor tem chamado. E aí a Bíblia diz que Deus ficou bravo com Moisés. Já viu aquela expressão paciência tem limite? Até com Deus. Se a gente ficar muito perturbando a Deus com desculpa, uma hora Deus vai falar: estou por aqui com você, filho. Para de dar desculpa. E aí a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Porque Moisés falou: você pode encontrar outro. Ele falou assim: não é outro, não, é você. É com você que eu estou falando. Deus tem chamados pessoais, conversas pessoais e íntimas. E quando o negócio é com você, não é com o outro. E a gente quer que, não, Deus, é com o outro, é com fulano. Não, é com a gente, é comigo, é com você, é com nós. E é muito tremendo porque Deus virou para Moisés na sua infinita misericórdia, porque Deus é misericordioso para conosco também. E ele fala: escuta, Moisés, você está falando para ele e a outro, mas vamos fazer um negócio. O teu irmão Arão, ele vai ser teu parceiro nesse negócio. Eu vou chamar ele, e ele está já vindo ao teu encontro. Olha como Deus sabe das coisas. Arão sai de casa e está percorrendo as terras aí, atrás de você, te caçando, como se você estivesse pegando tiro. E ele vai te encontrar e vai se lembrar, e vocês vão lá. E aí, então Moisés se encontra com Arão, e Deus falou: Moisés, eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão vai ser o seu porta-voz. O que isso nos ensina? Que Deus nunca vai deixar eu e você sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar, alguém que estará conosco, caminhando conosco, até a hora aonde você e eu estaremos preparados e capacitados para entrar nos desejos com o Senhor. Arão começou a falar, falou com os anciões. No início falou com o faraó. No início Arão pegou a vara, Moisés deu a vara para ele, colocou lá, fez os sinais. Mas você vai olhar na história e você vai ver que chega um momento que
que Arão não está falando mais, que Arão não está mais fazendo nenhum sinal. Quem está falando é Moisés. Quem está fazendo sinais é Moisés. Quem está, falando com o povo, com os anciões, era Moisés. Porque o que acontece? Deus ele vai pegar eu e você e ele vai trabalhar nas nossas vidas. Vai colocar alguém para te ajudar. Vai estar colocando alguém para estar junto com você. Até que você entenda, até que as suas dificuldades elas sejam rompidas e você assuma o teu papel. Até que você então comece a executar aquilo que Deus tem chamado. Moisés não falava mais que era pesado de boca, de língua, quando chamava o povo. Quando começou a repreender, quando começou a trazer os estatutos de Deus, já não era mais aquele mesmo homem. Por quê? Porque quanto mais nós estamos indo em encontro com aquilo que Deus tem chamado a gente, e quanto mais nos abrimos para o trabalhar de Deus, vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Você e eu, nós vamos pegar no trânsito. E aí quando pega no trânsito, vai embora. Não é verdade? O carro está sem bateria, não funciona. Pega uma descidinha lá, para o lugar que está segura, deu no trânsito, vai embora. Pode acelerar e ir embora. Mesma coisa, Deus faz com a gente. Você vai pegar no trânsito. Deus ele vai trabalhar de uma forma que eu e você, se estivermos debaixo da obediência, se nós chegarmos e falarmos, Senhor, eu vou, Senhor, não vou fugir, Senhor, eu vou ouvir, Senhor, eu estou disposto. Por mais que eu e você tenhamos dificuldades, você e eu, a gente vai pegar no trânsito. E aí a gente vai embora. Deus sempre vai colocar pessoas para estar ao nosso lado. Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus sempre vai levantar pessoas para caminhar, para ajudar, para aconselhar. Você vê que esse homem Moisés foi aconselhado pelo seu sogro. Você vê esse homem Moisés, chega um determinado momento, Deus levanta 70 anciões para ajudar. Você vai ver esse homem Moisés, ele tinha vários mancebos, um deles era Josué, vários jovens que serviam, que o ajudaram. Josué se tornou um encargo com Moisés, não largava Moisés por nada. E você vai olhar Arão sendo levantado, os seus filhos, você vai vendo a coisa crescendo e desenrolando. Por quê? Porque quando as desculpas saem de cena, quando nós enxergamos a nossa identidade em Deus, as coisas vão fluir, as coisas vão melhorar. Você e eu vamos crescer, nós vamos ser cada vez mais usados. Deus vai levantar, Deus ele vai operar, sabe? E aí as pessoas vão começar também a dar ouvidos, vão ver, vão chegar a você, vão pedir orientação, oração, palavra, conselhos. Aonde você for e estiver, será reconhecido não só como uma pessoa de Deus, mas será reconhecido como alguém que quando fala, alguém que quando ora, alguém que quando levanta a tua mão, os céus se movem, porque você caminha com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Que as nossas desculpas, que os nossos medos vão passar. E que abramos os nossos corações para o tratamento de Deus. Deus quer tratar, Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Deus te conhece, Ele conhece e Ele sabe. E Deus Ele trabalha de uma forma muito maravilhosa. Muitas vezes Deus ele vai demorar anos para te preparar, mas saiba que quando chegar a hora, Deus também deseja que eu e você possamos dizer como o jovem Samuel, o pequeno Samuel, dizer: Senhor, eis-me aqui, fala o que você quer. Amém? Que essa palavra fique nos seus corações, em nome do Senhor Jesus. Amém?